legal area in the Netherlands. Galera, gente, hoje vocês não têm noção o candidato, o profissional que eu tô trazendo para vocês. Rafael, gente, ele... Uau! Vocês vão abrir o LinkedIn dele, que a gente vai deixar aqui embaixo. Ele só simplesmente trabalha na área jurídica, na Holanda. Parabéns, de verdade, não. Que história maravilhosa. Parabéns, Rafael. Conta um pouquinho pra gente que é o Rafael na fila do pão. Como que você conseguiu chegar onde você chegou? Obrigado, Tana. E eu peço até desculpas que eu estou um pouquinho rouco, que hoje eu tive várias reuniões online, mas o meu primeiro recado muito grande é que a minha maior intenção é de mostrar que é possível, foi possível para mim, está sendo possível para mim, e outros advogados brasileiros também podem, ou não brasileiros, podem alcançar o mesmo aqui na Holanda, né? Porque, principalmente quando a gente fala de área jurídica, a gente pensa, poxa, mas engenheiro é fácil, administrador é fácil, talvez como recruiter você também pode trabalhar no exterior, mas advogado não tem jeito, né? Porque advogado você precisa ter a licença local, advogado você precisa saber as leis locais, então o pessoal vê, e assim mesmo eu também via até uns anos atrás como algo impossível, ou como muito, 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 muito pouco provável, né? Então, assim, e contando um pouquinho da minha história, eu trabalhei no Brasil como advogado interno de algumas empresas, tanto nacionais como multinacionais, por 10, 12 anos no Brasil. E também, junto com o meu trabalho, né, enfim, experiência profissional, fui combinando a experiência acadêmica também, então fazendo minhas especializações, MBA, pós-graduações também no Brasil. E tinha esse sonho e realização pessoal de, apesar de estar trabalhando numa empresa multinacional, então já interagindo com o exterior, com, enfim, diferentes contatos, mas de fato eu propriamente estar no exterior trabalhando, estudando e trabalhando na minha área. Então foi esse caminho que eu decidi tomar, e assim como você fala também bastante no seu canal, isso envolve planejamento, isso envolve estratégia. Não é da noite para o dia que você decide morar fora e, vamos dizer, tentar a carreira fora, porque isso até muita gente, a gente brasileiro acaba falando, né, nossa, vai abandonar tudo, vai largar tudo, mas vamos lá, não é bem assim, você faz uma pausa, né, você se planeja. Então, eu posso te dizer desde pronto que o meu projeto Holanda foi o projeto de 1 ano, né? Então, o meu target era trabalhar fora, e como advogado, não estou dizendo que seja mandatório, mas assim, como 95% de mais chances de êxito no mercado de trabalho se você faz um mestrado, né, que no nosso caso de advogados é o LLM. Então, se você tem um mestrado fora, você tem muito mais chance de êxitos na sua busca por emprego. Então, a minha, assim, primeiro step de estratégia era buscar um mestrado, e pensando assim de ser só o Rafael, quem é o Rafael na fila do pão quando eu estivesse morando fora e buscando meu emprego, então meu target eram as top 50 universidades de direito no mundo, né? Então, olhando ali no top, te digo que Estados Unidos era uma primeira opção de início, mas a tuition, né, o custo da faculdade é muito alto, para jurídico, por exemplo, é aproximadamente $50 mil, em torno, só para começo de história, fora custo de vida, fora aluguel, fora tudo mais. Então, você não pode trabalhar também, né? Pois é, você tem restrição de visa, e não só restrição de visa, até mesmo a dedicação integral que você precisa no seu mestrado. Com certeza. Né? Que quando você pensa, qualquer universidade fora, e principalmente quando você pensa nas top 50 mundiais, o nível de exigência é muito alto, né? Então, dentro dessa minha pesquisa, que podia ser ali, podia ser acolá, levando em conta budget, levando em conta o programa que eu pretendia cursar também, veio Holanda como uma ótima opção para mim. Então, eu apliquei para a Universidade de Leiden,
a Universidade de Leiden é a mais antiga da Holanda, é a mais tradicional em direito, e ela é top 24, né, no mundo em termos de ranking internacional de direito. É uma universidade barata? Não é. Eu posso falar com clareza porque está disponível online, mas, enfim, o curso que eu cursei hoje, atualmente, é aproximadamente 18 mil euros de tuition. Não tá ruim. Mas quando você pensa em top 25, top 30 mundial, frente aos 50 mil dólares do outro lado dos Estados Unidos, 18 mil é muito mais factível. Com certeza. E outro ponto muito importante, o valor, pelo menos aqui na Holanda, depende do curso que você vai cursar. Não é o curso tão somente se é o curso A ou se é o curso B, mas é o tipo de curso. Então, por exemplo, meu mestrado era um mestrado avançado. Mestrado avançado, você não tem subsídio do governo na diferença de tuition para se você é europeu ou se você não é europeu. Então, o meu curso, o holandês ou o brasileiro, paga ao final, durante o curso, enfim, 18 mil euros. Para outros cursos da própria Universidade de Leiden, que é todo esse ranking top 24, super tradicional, desde 1575, você pode pagar 3 mil euros se você tem cidadania europeia, porque são os cursos subsidiados. Então, tem essa diferença de curso que tem direito a esse allowance do governo, em termos de se você é cidadão europeu ou não, ou se tem uma cidadania, ou mesmo sendo partner de europeu, o benefício também é aplicado a você. Legal. Então, tem essa diferença de custo. Então, foi essa a minha estratégia com relação ao... fala. Você teve que fazer o IELTS? Eu poderia fazer o IELTS ou o TOEFL. Então, eu fiz o TOEFL. Não digo que foi a melhor escolha, porque até mesmo aqui na Holanda eu tive feedback de várias pessoas dizendo que o IELTS é mais tranquilo, vamos dizer assim. A quotation, né? Um pouquinho menos difícil, vamos dizer, do que o TOEFL. E para quem tem pouca familiaridade com esses exames, a questão não é só o exame em si, mas é o nível de pontuação que sua universidade exige, né? Então, a Universidade de Leiden, por ser muito top, os requerimentos, né, os requirements de entrada são mais nivelados. Isso inclui a questão do idioma. Então, por exemplo, o TOEFL é de 0 a 120. A pontuação máxima que você tem é 120. Para Leiden, você tem que ter 100. Então, assim, é uma pontuação muito alta. 100 de 120 é uma pontuação muito alta para você entrar. E, de novo, isso não torna o seu projeto impossível. Eu fiz o TOEFL mais de uma vez. Bati teste uma vez, bati teste a outra, até eu conseguir a pontuação que eu precisava. Então, por isso que eu digo assim, é um projeto de 1 ano em várias frentes, que pode ser o seu idioma, pode ser o seu budget, pode ser você se estruturar em termos da empresa que você está trabalhando no Brasil, então como seria a sua saída, você sair, vamos dizer assim, com um filme bom, né? Ter uma saída bem rezadinha com a empresa. Então, existe um planejamento em vários sentidos. E, ao final das contas, eu cursei você tem a opção de cursar full-time ou part-time, sendo full-time é 1 ano integral, né? E o part-time, 2 anos. Eu cursei 1 ano full-time, porque meu objetivo desde o início não era, assim, estar aqui como estudante, mas é voltar ao mercado de trabalho. Então, na verdade, o mestrado foi só o caminho de chegar lá. E, obviamente, também me atualizar, né? Então, óbvio. Porque, enfim, a questão da legislação europeia para trabalhar como advogado no final era importante. E com relação, como eu disse, então, primeiro foi a universidade, em termos meus de estratégia. Também foi o programa. Então, meu programa foi em Direito e Novas Tecnologias, e traduzindo isso para termos práticos, privacidade, de GDPR, Data Protection, e-commerce. Você fez tudo que todos internet, governança de internet. Então, assim, foi o nicho. Como você não arranjar emprego? Então, assim, era a questão que acho que é importante quando você está, principalmente nós advogados, vamos dizer assim, quando você está com um target de trabalhar fora. Tenho colegas, pessoas que eu acabo conhecendo, que cursaram, por exemplo, International, blá, 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 International, não sei das quantas. Não estou dizendo que seja uma estratégia errada, mas pode ser mais difícil. Porque quando você quer buscar um emprego fora, você, de fato, não fiz graduação na Alemanha, não fiz aqui na Holanda, então você não tem todo aquele background de legislação, de órgãos, institutos, leis, civil, criminal, blá, blá, blá. Então você tem que nichar, né? Então é importante você ser especialista. Eu não sou especialista e nem sei o direito civil holandês, mas eu sou especialista na legislação de proteção de dados que é aplicada a eles. Então, assim, esse nicho foi uma estratégia que eu peguei. Bem escolhido.
E em terceiro ponto, talvez, em termos de estratégia, então, fazer o mestrado, qual programa eleger. Em terceiro foi o país, porque a Holanda, em termos de rankings internacionais, é o primeiro país de língua inglesa não nativa em termos de proficiência. Então, é o primeiro país não nativo em inglês que as pessoas mais estão aptas a falar inglês. E isso se reflete no mercado de trabalho também. Então, obviamente, a língua nativa aqui é o holandês, é o Dutch, mas eles, enfim, qualquer canto que você olhe para o lado, eles estão aptos a falar inglês. E principalmente quando você pensa nos mercados de multinacionais, que esse já era meu mercado no Brasil, eles têm um ambiente internacionalizado. Então, tem um ambiente internacionalizado, eles estão abertos ao estrangeiro também. Com certeza, muito bom, muito bom. E quando você chegou na Holanda, né? Então, você, primeiramente, começou aí os seus estudos, a faculdade. Qual foi o seu próximo passo? Como que você conseguiu entrar no mercado de trabalho? O que você acha que ajudou você nessa entrada? Olha, ótima pergunta. E a primeira lição é você procurar entender o mercado, né? Porque você precisa, em termos de estratégia, você entender o que você está lidando, por onde você pode chegar, e isso eu já fazia desde o Brasil, né? Então, assim, como eu falei, eu já trabalhava por 10, 12 anos no Brasil, então a minha decisão de abrir mão, né, vamos dizer, do meu emprego no Brasil, uma posição estratégica e vir para a Holanda, foi uma decisão de risco, né? Então, dentro desse estudo de riscos, eu precisei pesquisar em várias vertentes, inclusive como seria o day after, né? Depois de acabar o curso, como seria essa busca de emprego na Holanda. Então, o primeiro passo foi estudar o mercado. Primeiro passo, desde o Brasil, foi buscar vagas no LinkedIn. E, assim, eu sei que você é especialista em LinkedIn, mas LinkedIn é o canal na Holanda, né? Assim, é a vitrine. Eu sei que em outros países, eventualmente, pode ter um canalzinho ou outro. Todos os países é o país mais do mundo, é o país mais adepto, que o mais usa o LinkedIn. Então, esse feedback eu tive interno, estou tendo o seu agora, então é a vitrine, não existe outra, por mais que você tenha um portal que a vaga pode ser anunciada, mas a vitrine é o LinkedIn, não tem como fugir, e sua vitrine tem que estar bonita, perfumada, cheirosa e atraente. Né? Então, bom assim, personal branding, exatamente. Então, o meu passo foi via LinkedIn também entender qual é o perfil de oportunidades que eu teria na Holanda, isso não só no Brasil, como obviamente durante o curso, porque eu era, digamos assim, bem ansioso, né, nesse momento do day after mesmo, de começar as applications e tudo mais, o goal no final era esse. Então, vendo qual o perfil de vaga, qual o perfil de requirements, job description, quais são as empresas que se tem na Holanda, porque, enfim, como que eu vou saber? Só pesquisando. Então, se eu ponho ali legal, se eu ponho ali privacy, eu começo a ver que tem Netflix, que tem Amazon, que tem Uber, que tem Booking.com, que tem Shimano, a empresa que eu trabalho atualmente. Então, assim, é só no LinkedIn, o LinkedIn o canal de você ter conhecimento das vagas e as oportunidades, qual o perfil, quais empresas você tem. Então, eu tive 1 ano full-time de curso. By the way, não sei se eu falei, mas eu estou há quase 2 anos morando na Holanda, então foi 1 ano full-time estudante. Depois, no último semestre de curso, já tive alguns aconselhamentos de carreira dentro da faculdade. Legal. Eles têm uma semana de carreiras, então até mesmo uma pessoa especialista em LinkedIn. Legal. E especialista também em termos de entrevista e tudo mais, foi até a gente, com palestras, aberta para dúvidas e tudo mais. E até mesmo também dentro da semana de carreiras, a gente teve feedback de alunos, né, o alumni, compartilhando a experiência deles na busca do emprego. Então, a gente teve diferentes fontes, vamos dizer assim, de você ter mais conhecimento sobre o mercado. Então, antes de terminar meu curso, eu comecei meu curso em setembro e ele ia até agosto. Então, setembro de 2019 até agosto de 2020. Foi minha janelinha de 12 meses de estudante, vamos dizer assim. Full time, só lá. Full time, e aí depois você já estava com o seu currículo feito, o seu LinkedIn feito, e começou a aplicar, né, a concorrer para as vagas lá. Isso, isso. Então, na verdade, até durante o curso, e na verdade eu diria, acho que você até compartilha desse pensamento, eu acho que o seu LinkedIn, o seu currículo é um trabalho, assim, in progress o tempo todo. Você está sempre revisitando, você está sempre atualizando, o meu mesmo, preciso olhar lá, porque
eventualmente, quando eu estava buscando uma vaga, era focado para o objetivo A, e agora eu trabalho no B, então você precisa revisitar e dar foco mais do que você precisa. As Então, pessoas nunca é um trabalho pronto, entender isso, né? exatamente. As pessoas precisam entender que o LinkedIn, na verdade, é a sua marca pessoal, e a sua marca pessoal tem que estar sempre em progresso, sempre em andamento. Você, né? Você é a sua empresa, né? O seu emprego agora não é a sua carreira. Entendeu? Por exemplo, o seu emprego agora, a sua empresa que você trabalha agora, se hoje te mandar embora, isso não vai fazer com que você simplesmente tipo, não arranje mais emprego ou acabe com tudo. Não, porque a sua carreira é muito mais do que o seu emprego, né, do que a sua empresa agora. A sua carreira você vai construir em cima, né, da sua marca, da sua experiência, da sua faculdade, cursos que você faz, é a sua imagem, é como as pessoas te olham, como as pessoas te veem, o que as pessoas falam sobre você. Né? E hoje na internet nós conseguimos manipular essa informação um pouquinho, entendeu? Que é a parte do personal branding. Então é como você, né, mostra a sua marca, como você se posiciona no mercado, e você pode fazer isso todos os dias, se você quiser. Eu indico 3 vezes por semana. Vai no LinkedIn, posta alguma coisa, faz referência de alguma coisa, ensina alguém sobre o expertise que você tem. E é assim que você vai ser achado por outras empresas com conseguir um melhor emprego, um melhor salário. E esse processo de, vamos dizer assim, de promoção pessoal, de você redefinir, né, e definir o seu profile mesmo no LinkedIn, foi um trabalho de meses. Em termos de aplicação também, acho que é importante compartilhar com o pessoal, foram muitas aplicações, né? Você tem que estar preparado para dezenas de aplicações, porque a probabilidade, né, o racional entre aplicação e retorno, seja para uma screening call, é bem baixinho. É bem baixinho, pelo menos na minha experiência agora, vamos dizer assim, eu estava, digamos assim, talvez um pouquinho mais positivo em relação ao mercado do que a prática que eu tive. Por vários fatores, né? Peguei uma pandemia, né, mundial no meio da história, as empresas suspendendo processos seletivos, outras contratando, claro, exatamente, né? O meu emprego durante a pandemia. Mas no balanço, isso dificultou, né? Então, assim, esse racional que eu tive, porque dentro da estratégia que eu tinha, né, em mente, tipo, estou agregando minha experiência que eu tenho no Brasil, estou vindo aqui para melhor faculdade deles, estou vindo para um curso nichado, estou trabalhando no meu LinkedIn, estou trabalhando no meu currículo, mas ainda assim o racional de retorno para uma primeira conversa de 20 minutos, né, por telefone, uma entrevista foi baixo. E você não tem passaporte europeu? Eu, pessoalmente, não tenho, mas a minha esposa tem. Então, acaba sendo, para termos de mercado de trabalho, fica no mesmo, né? Porque eu tenho o mesmo, vamos dizer, tanto a residência e a permissão de trabalho, para mim, é a mesma que se aplica ao europeu, né? Então, eu estou aqui como EU Family Member Visa. Exatamente. Esse é o meu Visa, então, válido por 5 anos, renovo quantas vezes eu quiser. Então, assim, eu não tinha restrição de passaporte, né? Apesar de eu não ter o passaporte diretamente, mas tinha todos as permissões para trabalho e residência, então não estava aqui como estudante buscando, mas ainda assim o retorno foi baixinho. E compartilhando, de repente, um pouco da experiência, o que você acha de como funcionam os processos seletivos aqui na Holanda? Eu, na verdade, gostaria de saber como que foi o currículo, como foi o seu currículo, qual a diferença do currículo brasileiro para o currículo Dutch? Olha, isso é uma excelente pergunta, porque eu tive essa recomendação, vamos dizer assim, dentro da faculdade, na semana de carreiras, porque o meu currículo brasileiro, ainda mais, vamos dizer assim, advogado brasileiro, ele era extenso, ele era, de certa forma, vamos dizer assim, detalhista, muito texto, era um documento em Word com referências do meu histórico profissional e acadêmico, né, vamos dizer assim. Então, é um documento, vamos dizer assim, é um currículo mais textão, vamos dizer assim, né, mais longo e mais textão. Técnico. Técnico, pronto, perfeito. Já o currículo holandês é um currículo bem mais sucinto, mais direto, e esse é o perfil do holandês. Então, é um currículo, primeiro, não extenso, é um currículo mais
friendly, mais assim, easy to follow, né? Então tem que você trabalhar em termos de, como que eu posso dizer, design de currículo mesmo, né? Então, você puxa uma coluninha, aqui você já destaca os seus skills principais, já põe umas keywords aqui no seu lado, né? Você olhando para o documento, para o lado esquerdo do documento, você dá uma personalizada, foto para eles é tudo, essencial, né? essencial, porque eles costumam dizer que isso eu tive feedback dentro da faculdade, então eu posso falar, mas que o holandês é fofoqueiro. Então, assim, ele gosta desde o primeiro momento, já tem uma personalidade com você. Então, lê o Rafael, quem é Rafael? Por mais que a gente tenha uma questão de, por exemplo, idade, né? Data de nascimento, né? Você não coloca mais em currículo e tudo mais, mas já fala assim, não se deve colocar. Ninguém vai pedir, vai mandar você que você coloque. Mas na Holanda, coloca, porque eles gostam, entendeu? Então, essas nuances de mercado, seja de colocar uma foto, seja de colocar a sua idade, seja de ter uma arte, vamos dizer, ali do seu currículo, que mesmo de advogado não fica aquele textão, né, como você falou, não fica aquele currículo técnico, seja mais atraente, foram feedbacks que eu tive. E também de ter um currículo mais enxutinho. E essa é a minha próxima pergunta. O currículo enxutinho que você diz é um currículo de 2 páginas? Isso, por exemplo, importante também esse ponto. De primeiro eu tive feedback de currículo tem que ser em uma página. Tem que ser uma página, não acredito nisso, gente. Ninguém lê. E, eventualmente, eu comecei assim, poxa, caramba, mas como faço uma página? Eu tenho 12 anos para contar, é difícil, vou botar letra pequenininha, vai virar bula de remédio, né? Não funciona. Mas depois eu tive feedback, e isso depois a gente pode até mencionar em termos de buscando emprego e tudo mais, buscando uma nova oportunidade. Eu tive feedback de recruiters, mesmo assim, de headhunters externos e tudo mais, de falando, olha, Rafael, de repente você ouviu isso, respeita a sua opinião, mas olha só, não é bem assim. Talvez isso se aplique para uma pessoa jovem, de 3, 5 anos de experiência, mas você com 10 anos, não tem como você resumir uma página. Então, 2 páginas, principalmente para uma carreira jurídica. Exatamente. Nós jurídicos, né, vamos dizer assim, nós relacionados à carreira jurídica, incluindo o recrutador jurídico, né, que eles têm muito isso segmentado, né, ainda mais empresa multinacional grande, você tem um recruta para o financeiro, para o jurídico, e assim vai. Ele falou, nós estamos acostumados a ler, porque eu sei que nós sabemos que advogado, vamos dizer assim, escreve mais, ou não só isso, pelo tempo de formado, né, e tempo de experiência, você não tem como resumir suas experiências em uma página. Tem, mas vai ficar faltando informação que, enfim, não é o legal. Então, meu currículo hoje tem 2 páginas, terminando ali uma página e meia, mais ou menos, e eu estava tão acostumado, né, de tentar fazer um enxutinho, então, na última página ainda sobrou um espacinho e eu coloquei um resuminho das recommendations que eu tenho no LinkedIn, botando entre aspas. Legal. Você pode verificar as informações completas no LinkedIn, mas dando uns highlights de que um diretor, um gerente, enfim, um colega já falou sobre mim. E sabe o que é? E sabe o que é legal? É que quando né, os clientes, outras pessoas estão vendo o vídeo ou ouvindo você que já conseguiu chegar lá, falando, o currículo tem que ser sucinto, o currículo tem que ser assim, a galera já acha que é tipo assim, um currículo com pouca informação, uma página, tipo só a parte técnica, e não é, gente. Europa, ainda mais Holanda, eles são muito focados em projeto, muito focados em resultado. Então, quando ele diz um currículo sucinto, tenta trocar a sua parte técnica para um jeito de comunicação mais result-driven. Então, os seus achievements, as suas conquistas, projetos que você trabalhou dentro de empresa, não é isso? Não, e outro ponto também, e você está certa, por exemplo, se você tem 4 experiências em diferentes empresas, você não vai mencionar 15 pontos sobre cada uma das 4. Você vai tentar botar ali 8. Então, essa é a ideia do sucinto, não é o sucinto que não fala nada, né? É o sucinto que dá atenção o que tem que ser atentado. Então, se eu estou aplicando para uma vaga de privacy, não tem por que meu job description numa empresa que eu trabalhei no Brasil esteja lá falando de fusões, aquisições, de propriedade intelectual e tudo mais. Então, o sucinto é no sentido de você entregar para o recrutador, entregar para a empresa o que ele busca.
Porque não me interessa se você tem M&A, mas é interessante também, foi muito importante. Importante para a sua outra vaga, não para essa. Exatamente. Por isso então, que o currículo tem que ser live. Eu falo que um bom currículo, ele vai mudar conforme a vaga, entendeu? Você não vai mandar o mesmo currículo. Você pode ter um currículo base, tá? Um currículo base, que é o currículo onde tem tudo bonitinho. Você pode ter toda a informação e até colocar mais no LinkedIn. Quando o currículo é muito grande, eu até falo, se full description or se full experience on LinkedIn. Aí clica lá, vai direto pro LinkedIn, entendeu? Ou sei lá, todas as publicações, porque, nossa, a galera a galera jurídica, né, tem umas publicações, assim, tipo, cabulosas, né, tipo, vai páginas assim, que não necessariamente vai ser relevante para aquela aplicação, artigos, né? E coisas assim, que você fala, então, isso realmente não é muito relevante para a vaga. Eles falam, mas é que aí tenta, sabe, replicar e falar que é importante. Eu falo, mas para a vaga não tem nada a ver. Mas a ideia é essa, você ter vamos dizer assim, uma base robusta. Claro que você precisa salvar tempo, né? Então, você aplica para diferentes oportunidades. E eu diria que depois de umas, sei lá, 10 aplicações, você já tem a versão para cada perfil de vaga, né? Exatamente. Porque se eu estou focando mais em privacy, estou focando em fusões e aquisições, ou propriedade intelectual, ou contratos, você já tem um escopinho pronto, mas mesmo aquele escopinho pronto, você precisa dar uma costuradinha, né? Porque você tem que cruzar os requirements com o seu CV. Exatamente. Mas, e isso, tô te falando, mas assim, eu fiz isso desde o primeiro dia? Não fiz isso desde o primeiro dia. Eu sei, aprendendo, vai aprendendo, né? Acompanhei suas lives ano passado, principalmente quando entramos em quarentena, foi porque nós entramos em quarentena mundialmente, vamos dizer assim, março de 2020, né? 1 ano atrás, mais ou menos, né? Então, foi quando você e outros canais com outros focos, vamos dizer assim, também iniciaram lives e mais lives, e era o meu momento de procurar emprego, né? Então, assim, março eu formei em agosto, então era aqueles últimos mesezinhos me preparando, já aplicando. Então, foi útil. Então, assim, pinceladas ali. E, assim, um recado que eu acho muito importante é nunca desperdice informação. Porque, por exemplo, você pode anunciar uma live com alguém do meio jurídico e eu pensar, o que eu vou aprender, né? O que eu tenho para aprender? Ou é interessante ou não é? Para mim, qual é o meu recado? Se eu assistir uma live de 1 hora ou se eu ler um artigo de 20 minutos e eu tirei 1 minutinho daquilo ali, gente, 1 minutinho é aquele bônus que eu já peguei daquela informação, já é aquilo ali que eu vou olhar para o meu CV ou vou ter uma postura diferente numa entrevista e aplicar, entendeu? Exatamente. Você nunca desperdice. Sempre pega. Mesmo que seja de outra área, sempre tem. Porque a parte de processos, né, do processo de recrutamento é igual para todos. Sim. Muda até algumas nuances, entendeu? Mas é igual. Olha, coisas que eu já peguei contigo, então, né? não mandar o CV em PDF. Área de compliance é uma área ótima, vamos dizer assim, globalmente falando, porque é uma área de passe fácil, entre aspas, porque você não está ali como especialista em propriedade intelectual, não, você está compliance, então você vai, de certa forma, trabalhar com processos da empresa. Você tem que aprender o processo da empresa. E você vai aprender, então é um compliance que você consegue, vamos dizer assim, é aquela vaguinha meio sabonete, vamos dizer assim, você consegue se moldar para aquela vaguinha e moldar até o seu perfil, tá? Para aquela vaguinha. Exatamente. Vou te falar que é minha área preferida, minha pessoal área, não é, mas até mesmo naquela época que você falava de compliance e tudo mais, peguei ali, fechei meu computadorzinho, vamos trabalhar com compliance. E te juro, isso era, sei lá, julho do ano passado. Mandei meus CVs lá com foco em compliance, os retornos chamando entrevista falando em compliance. Então assim, é muito válido, as fontes de informação são muito válidas. Muito legal. E com relação, de repente, até falando um pouco do processo seletivo na Holanda, assim, de uma forma geral, tem de tudo, né? Tem processo curto, e quando eu digo curto, de 3 etapas. A minha posição atual foi um processo curto. Aí você gosta, né, de ter uma ideia de como funcionou.
A minha primeira etapa foi com um recrutador externo, então era um Legal. recrutador externo trabalhando nessa vaga. Interessante. E uma dica com relação à Holanda, né? Como eu até disse que, enfim, eu aplicava, vamos dizer, 10, voltava a uma oportunidadezinha de falar, pelo menos meu nome é Rafael, né? Ao invés de receber a rejeição direto. Um caminho muito válido na Holanda, pelo menos é o que eu posso dizer daqui, é ter esse contato, essa ponte via recrutador externo. Então, assim, se você tem um bom profile, né? Então você sabe se vender, você tem aquela sua vitrine floridinha, perfumada, é do interesse do recrutador externo trabalhar em você como candidato e apresentar para os clientes dele, porque essa é a função dele, né? O recrutador externo está aí trabalhando com diferentes multinacionais, tendo seu portfólio de candidatos, vamos dizer assim, e apresentando os candidatos de acordo com o perfil da empresa. E principalmente quando você é só mais um na fila do pão, você está num novo país, você não tem as conexões internas ainda. No meu caso, que a chavinha começou a virar, eu ter oportunidades, eu tive essa oportunidade na empresa que eu trabalho atualmente, foi através de recrutador externo. Porque você tem aquela oportunidade de, eventualmente, abordar um recrutador externo no LinkedIn, ou mandar um e-mail com uma, né, bem enxutinha a apresentação sua, anexar seu currículo, pedir a oportunidade de fazer uma apresentação pessoal. E se aquele ganchinho que você dá, aquela isquinha que você joga, colou, o cara vai te chamar para 30 minutos, seja de telefone ou por vídeo, para conhecer mais sobre você. E conhecendo, comprando o teu produto, ele quer te apresentar para a empresa. Legal. Então, assim foi no meu caso, na minha empresa atual. Então, um recruiter, vamos dizer assim, uma agência externa, já estava com o meu perfil na mesa, assim, Rafael, você tem passe no mercado, vamos só achar o seu cantinho, né, o seu parzinho de sapato velho, né? Então, assim foi. Então, a primeira etapa foi através deles. Depois disso, eu fiz uma entrevista já interna com uma advogada que é meu par, mais um outro advogado que saiu dessa área, que o jurídico é bem chutinho, são 2 pessoas só, respondendo como Europa. Então, eram 2. Então, a que ficou atualmente e o cara que tinha saído, os 2 me entrevistando. Também tive uma conversa com o RH interno, né, o HR interno, em termos de perfil, cultura e tudo mais, e match, né, o bom e velho match com a empresa. Sim, com certeza. E tive uma etapa também com o CEO, porque a minha vaga, como jurídico é muito enxutinho, o nosso reporte direto ao CEO da empresa, CEO Europa. Então, essa foi, vamos dizer assim, o step by step em termos de processo seletivo. Foi um pequeno. E as perguntas? Assim, mais ou menos. Né, só para o pessoal ter uma ideia, porque uma coisa é falar o processo, mas e as perguntas? Como você se preparou? Olha, tem diferentes tipos de entrevistas. Eu fiz, dentro desse Joga Lá 10 e Volta Uma, eu tive a oportunidade de fazer entrevistas, processos seletivos em diferentes empresas. Legal. E vamos dizer assim, um ponto positivo para mim, que eu pegava, né? Poxa, eu não entrei nessa vaga, mas fica positivo isso, que todo processo seletivo que eu entrei, eu fui até a última etapa. Então, legal, porque daí você pegou os macetinhos, você pega perguntas mais frequentes, porque elas voltam, né? Não, as perguntas mais ou menos são iguais. Voltam. E também naquele fator de fazer sua avaliação pessoal, né? Você fala, caraca, tipo, se a pessoa me faz uma screening call e dali eu já morro todas as vezes, pode morrer uma vez, né? Porque se você não era o perfil que eles queriam, só quis verificar, mas nenhuma você passa da primeira etapa ou da segunda, não. Assim, todas, literalmente todas que eu tive contato, eu fui até a última etapa. Isso significa, às vezes, fazer 7 rodadas de entrevista. Legal. Então, é muito cansativo. Então, dependendo do processo seletivo, eu tinha primeiro o clássico, o primeiro bate-papo de 20 minutos com alguém, algum recruiter interno, o screening call, né, que eles chamam mais de triagem, para saber se você tem um match ou se não tem, para ter aqueles 20 minutinhos de você se vender. E isso, via de regra, a grosso modo, é por telefone, não é por vídeo, então tipo assim, não perdendo muito tempo com você, só de fato fazendo uma peneirada. Já fizeram uma peneirada imensa lá atrás para ter a oportunidade de ter esses 20 minutinhos. E é uns 20 minutinhos por telefone para você se vender. Feedbacks que eu tive nessa preparação lá da faculdade e que eu aplicava na prática também. A forma que você se coloca, né? Afinal de contas, é sua voz transmitindo o que você é naquilo ali, né? Com certeza. Eu não vou falar, oi, isso, eu tô mega interessado nessa vaga, né? Assim, é entonação, é motivação. Eu tinha muito feedback de motivação. Nossa, dá para ver, claro, que você está super motivado. Não, com certeza, dá para ver o seu entusiasmo, porque até entrando dentro das perguntas, falavam assim, perguntas como quais são, principalmente,
pontos positivos. Negativo, a pessoa perguntava, mas não era tão específico, tipo, o que é positivo e o que é negativo. Era mais prático, no sentido de que me conta sobre um erro, uma falha que você cometeu e como você lidou com isso, como você superou, o que você faria diferente. Tem umas perguntas que é a técnica STAR, né? Então, começo, meio e fim, né? Você começa, explica, fala qual foi o problema, diz qual foi o que você aprendeu desse problema e conclui no final. Então, é muito voltado a isso. Tive umas perguntas diferentes também, que até hoje em dia eu já comecei a fazer processo seletivo para essa empresa que eu trabalho agora. Por exemplo, ao invés de perguntar né, me descreva você, ou fale seus pontos positivos, perguntar o que as pessoas falam sobre você. Né? Isso era muito repetido aqui. Vi várias vezes em processos seletivos. É a mesma coisa que perguntar quais são os seus pontos positivos. Só que ao invés de falar quais são os seus pontos, o que as pessoas falam sobre você, e as pessoas ficam... mas isso, são os strengths. Via de regra, eu vou te dizer assim que nessas surpresas eu tenho um bom jogo de cintura. Vamos dizer assim, você sabe quando você encarna, entrou na entrevista... manda aí que eu jogo de volta. E, via de regra, funciona. Mas aquelas perguntinhas que te quebra, porque assim, o que você é? Eu sou isso, sou aquilo, eu sou aquilo. E o que o seu último chefe, manager, falaria sobre você? Falaria sobre o Rafael? Exatamente. Então, e eu tive isso nesse movimento. Então, fale sobre você. Você fala, eu sou isso, sou aquilo, eu sou aquilo. E seu manager, o que ele falaria? Eu tive uma até assim, não, beleza, tá claro. Mas um foi escalando, falou o que você falaria, o que seu manager falaria e o que sua esposa falaria sobre você. Mentira que eles perguntaram isso. Chocada! E naquele, assim, e de certa forma, você tem que falar diferentes perspectivas, né? Porque você não vai, a resposta não é a mesma. Vamos dizer um exemplo bem besta, eu vou falar assim, eu sou muito organizado. Aí vou falar, o que seu manager falava? Que Rafael era muito organizado. O que sua esposa fala? Que eu sou super organizado em casa. Então, assim... não rola, né? Não rola, né? Então, assim, envolve isso. É um desafio tremendo de você fazer o malabares sem cair a peteca. É assim, Jornal Nacional, né? A pessoa tá falando você, sem dúvida. Não, teve uma... Não é cliente, ela segue meu canal. E ela mandou as perguntas que foram feitas em entrevista, perguntas assim, muito estranhas, sabe? E eu falei assim, meu Jesus, tipo assim, o que você tem feito durante essa pandemia para não ficar ansiosa? Sim. Perguntaram isso na entrevista para ela, tipo... E você não espera isso, mas você sabe falar, você não mas espera, é verdade. Você fala do seu amigo, você senta com seu amigo e fala, eu venho vendo Netflix, mas você não espera numa entrevista de emprego, né? Então, assim, tem muitas, eu vejo pelo menos, eu vi aqui na Holanda pelo menos, muito isso de te quebrar, entendeu? Então, assim, não existe perfil pronto, por mais que você se prepare, principalmente entrevista em inglês, então você faz aquele check, né? Não estou faltando nenhuma palavrinha. Depende do mercado da empresa, né? Vou fazer para uma empresa financeira, vou fazer para uma empresa do varejo, vou fazer uma empresa do mercado online. Então vamos lá, vamos checar vocabulário também, né? Vamos lá, tá todo mundo aprendendo, você pode faltar informação, mas essas quebradas, eles muito gostam dessas legal. quebradas. Uma vez eu tive uma última etapa com o General Counsel, era uma vaga para Berlim, porque eu também apliquei para outros países nos arredores aqui, vamos dizer. Mas essa vaga acabou sendo suspensa, uma vaga super legal, empresa de tecnologia, enfim. E fui lá, sabia que a entrevista com o General Counsel, tipo, mundial, então era uma entrevista curta, porque, vamos lá, General Counsel não tá com esse tempo aí para entrevistar candidato, né? E era 20 minutinhos, 30, até falaram assim, não, uma validação final, etapa com ele, quem chega com ele é o cara que entrou. Aí eu tava lá, pronto para falar, né, melhor da história, quem é você, o que você já fez e aquilo mais. Mas era assim, oi, Rafael, boa tarde, vamos lá. Por que você quer essa vaga? São coisas que te quebram, entendeu? Claro que você sabe por que você quer essa vaga, mas você está ali pronto para dizer, oi, então... Oi, meu nome então isso, aquilo. Mas você faz aquilo assim, tipo, mas você não quer ouvir sobre o meu background? Assim, só para te explicar por que eu quero essa vaga? E nesse, eu te confesso, o que eu te falei, assim, eu costumo, né, jogar bem as bolinhas pro alto e equilibrar. Mas nessa me deu uma quebrada, assim, tipo, já é o General Counsel, é aquele final. O que é isso? Aí eu mandei aquela assim, talvez você queira, né, ouvir um pouco do meu background, aí eu né, te coloco porque eu acho essa vaga interessante. E ele, do outro lado, alemão, me respondeu,
Bom, o seu background eu consigo ver no seu CV, mas você fica à vontade. Nossa! Então, moral da história... Então, assim, vou falar, o cara tava boladão, para não falar outro nome? Não tava boladão, mas eles são diretos. O holandês é Eles direto são. também. E moral da Eles história são. é verdade. O cara é General É verdade. Counsel. E Ele tá você ali, você sabe, trabalhou nas empresas tais e tais e tais. e você sabe que você não foi, não está sendo o primeiro profissional que está me falando isso. Eu tive já 2 clientes, participou do processo seletivo do Facebook, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Entrou na entrevista e a primeira pergunta foi: por que você adicionaria valor no meu time? Sim. Aí ele falou assim, Tana, me quebrou, porque eu tava preparada para começar a contar sobre meu background, a minha história. Tem um icebreaker, né? Tem um icebreakerzinho de início, não nada. Tipo assim, me pegou desprevenido, eu não sabia o que falar, não sabia o Te que dá aqueles 2 responder. segundos, assim. Exatamente, aí ele falou, meio que gaguejei, aí parei, respirei. Calma, eu preparei para essa pergunta, seria a terceira, quarta pergunta. Você está preparado? Mas quebra, eu sei o que você está falando. Então, tem diferentes perfis, tem esses que te quebram, né? Com esses tipos de pergunta que te quebram, não são perguntas dentro do script, né? Vamos dizer assim, não o normal, no mais normal, pelo menos. Tem as entrevistas com etapa técnica. Isso, para mim, foi novidade. Assim, você, de repente, pelo menos com o meu background no Brasil, você consegue ver mais exemplos de entrevista técnica, onde você tem uma pessoa mais júnior, um pleno, né? Vamos dizer assim, a boa e velha provinha, né? Deixa eu ver se ele sabe mesmo. Mas aqui na Europa, e não só na Holanda, assim, 80% das aplicações foram Holanda, mas em outros países eu vi etapas técnicas como advogado. Então, como eu sou advogado de contratos, tendo etapa de revisar contrato, tendo etapa de simular, vamos dizer assim, alguma legal advice, que você dá uma legal opinion. Então, te apresenta um case e fala, você tem 1 hora para me devolver esse e-mail com a resposta pronta, como você apresentaria para o cliente, ou te dá meia hora para refletir naquele contrato, daqui a pouco mais meia hora está online contigo de novo e você começa a discutir o teu feedback com base naquela análise. Então, tem etapas técnicas também para advogado. E mesmo para uma posição mais senior, tem etapas técnicas também. Bom saber. Então, esses processos extensos são cansativos, às vezes levam 2 meses, porque são 5, 7 etapas. E eu tive essa vaga de Berlim, por exemplo, foi suspensa mesmo, trocaram o budget mesmo, não foi nem crise, porque a minha empresa de tecnologia é bombando, mas o budget mudou de A para vaga B, e a vaga B não tinha nada a ver comigo, então morreu o processo seletivo, enfim. Apesar de eu ter rolado até o final. Então, assim, mas perguntas como essa que estabilizam e, obviamente, uma coisa importante, tá? De repente, tem coisas que a gente não pode mudar e tem coisas que a gente pode enfatizar. Então, cada um que vai assistir esse vídeo aplica no que puder. Eu vi que, com base nas entrevistas aqui, todo o foco de perguntas e tudo mais com relação às minhas experiências eram com base nas minhas experiências em empresa multinacional. Assim, é mais fácil para eles entenderem, você não precisa apresentar o que é a empresa, o que era, o que fazia, o que deixava de ser. Então eu vi assim muito uma seleção natural, vamos dizer assim, do que você tem de experiência para compartilhar numa empresa multinacional. Eu trabalhei numa empresa brasileira gigantesca, mas eu tive pouquíssimas perguntas sobre a minha experiência nessa empresa brasileira. Talvez também eu faça aqui um meio julgamento, porque a minha experiência numa multinacional francesa foi a minha última no Brasil, foram por 5 anos, apesar da brasileira também ter sido 5 anos, mas talvez você saiba melhor que eu, o foco estava sendo na mais recente, né? Na mais recente, geralmente. E também mais recente era multinacional, então eles acabaram focando nisso, com certeza. E chama a atenção deles, né? O nomezinho, seu nome conhecido, se você tem, ótimo. Certeza. E se você está projetando para um dia no futuro aplicar, se puder buscar experiência, vamos dizer assim, em empresas ou escritórios de nome, é uma boa estratégia. Legal. E eu queria saber como que é trabalhar e morar, como que é morar na Holanda? Trabalhar e morar, né? Porque eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem 5 minutos. Vamos tentar. É muito pouco, né? É muita informação boa, né? Então, a Holanda é um país muito aberto ao estrangeiro. Isso foi um dos critérios que eu escolhi. Como eu falei, a questão do idioma, você realmente resolve sua vida na Holanda com o inglês.
Também não estou vendendo gato por lebre aqui, porque assim, se você vai à rua, você vai ao mercado, as pessoas estão falando holandês ao seu entorno. Por mais que estejam aptos a falar inglês, a língua nacional é o holandês. Morar na Holanda é uma adaptação como morar fora, imagina em qualquer lugar. Esse é o meu primeiro lugar, by the way, que eu estou morando fora do Brasil. Nunca tinha tido experiência antes. Super mega lugar. Então, é uma adaptação cultural imensa, é uma adaptação de clima imenso. Por exemplo, aqui a gente já está na primavera, estou aqui com a janela aberta, está nevando. Então, já era para estar, né, passeando nos campos de tulipa. É aquela questão de expectativa versus realidade. Exatamente. O Instagram te mostra as tulipas coloridas, mas aqui eu estou vendo neve. Então, é uma adaptação. É importante entender a forma que eles são, e no sentido, por exemplo, que são diretos, de forma alguma, eu estou dizendo de grosseiros, né? Ser direto é falar o que tem, não é? Não, é falar... Isso aí é Espanha e Itália. Assim, não é. Povo, às vezes eu falo... Então, são bem diretos, eles são curtos. Por exemplo, em termos práticos de trabalho, você precisa saber lidar no sentido de que a gente, o perfil brasileiro, pelo menos, você vai escrever 3 parágrafos num chat de Microsoft Teams perguntando alguma coisa para o colega e o colega vai te responder em 2 linhas ou 1 linha. Né? Então, você olha o histórico da corrente da conversa, vamos dizer assim, você escrevendo 3 parágrafos, o cara te devolvendo em 1 linha. 3 parágrafos em 1 linha. Então, eles são assim... É bem diretos e eles são... Como que eu trabalhei como holandesa, né? Foi um choque mesmo cultural. E eles gostam de... Eles não gostam de trabalhar dobrado, eles não gostam de burrice. Essa é uma coisa assim que eu adoro. Eu aprendi a ser assim, vou te falar a verdade. Então, a bola tem que ser redonda. Então, tipo assim, você sabe onde é que você sabe onde que tá aquela tal coisa? Ué, é só você olhar no internal director da empresa. E ele não tá te dando fora por causa disso. Ele só tá falando que de fato está no diretório interno. É só olhar no diretório interno. Eu não tenho obrigação de te falar isso, entendeu? Tipo, vai lá e procura. Aí você faz... Obrigada. Ainda se agradece. Então você tem que ter maturidade. E você tem que ter maturidade, entendeu? Você tem que ter maturidade e sensibilidade para entender a cultura diferente. A gente está no lugar deles, assim, e linkando a isso só para falar que eles são extremamente respeitosos, né? Educados, respeita a bagagem que você traz. Eu acho que isso é importante colocar também. Por exemplo, eu vim de uma empresa muito grande, né, multinacional francesa, e vim para cá, e eles comparavam e diziam assim, mas, poxa, a nossa empresa aqui vai ser interessante para você, até dentro das perguntinhas de entrevista, colocavam muito disso, mas como que eu vou manter você interessado? O que te motiva a continuar aqui? O que não só motiva a querer estar aqui, mas a ficar aqui também, porque, via de regra, principalmente numa empresa japonesa, eles querem uma relação de longo prazo. Então, assim, tem várias coisas de dia a dia que são challenges, né? E você vai adaptando. Se você fosse dar uma última dica para o pessoal que está assistindo a gente, quer conseguir emprego na Holanda, quais seriam? Assim, um ABC, ou um processo, ou uma estratégia? Olha, resumindo até dentro da nossa conversa, que é se preparar, ter planejamento, ter estratégia, conhecer o mercado. Por exemplo, se é advogado que a gente está falando, saber qual área do direito você vai trabalhar, vai ser propriedade intelectual, vai ser privacidade, vai ser contrato, vai ser competition law, o que vai ser. É muito importante ter um curso local, não é mandatório, mas é muito importante. E investir em LinkedIn, investir no seu CV. E aqui eles gostam de cover letter. Eles gostam! Adoram! Lembra que eu falei de ser fofoqueiro? Então, entra no quesito fofoqueiro, eles gostam da cover letter. E eles leem cover letter, eles mencionam cover letter, leem cover letter e mencionam. Eles leem cover letter. Eles mencionam cover letter na entrevista. Então, eles leem. Então, assim, tem que estar preparado para isso, fazer o link com recrutadores internos. Em termos de LinkedIn, é importante, você sabe que tem, né, os algoritmos do LinkedIn. Então, por exemplo, eu vim do Brasil com 1000 conexões no Brasil. O que me adianta em termos de alguém me buscando aqui internamente na Holanda? Então, passar a fazer conexões, ser aquele cara duro, de manda uma mensagem curtinha, oi, quero conectar com você, que perfil legal.
e sair conectando e criando essas alianças internas aqui, né? Nessa Exatamente. Legal. network de conexões Sim. é legal. Muito bom, olha, Rafael, muito obrigada. Nossa, não tenho como te agradecer de estar aqui no canal, de estar dividindo toda a sua experiência, essa informação maravilhosa. Você não tem noção o quanto você vai ajudar outros profissionais. Obrigada. Essa é a ideia, mostrar, como eu comecei dizendo, mostrar que é possível, é totalmente possível, e quebrar principalmente paradigmas em relação à carreira jurídica. Achar que a carreira jurídica, principalmente como advogado, que às vezes você pode ser um analista, um officer, um assistant, mas mesmo como advogado, é possível. É só você planejar, se organizar e correr atrás. Muito obrigada, viu? Pessoal, fiquem com Deus. A gente se vê, então, no próximo vídeo. E, obrigada, Rafael. Tchau! Prazer, meu. Tchau.